Para a escrita da sua redação, vamos começar com a leitura do tema. A proposta diz para você escrever um texto dissertativo argumentativo, em modalidade formal da língua portuguesa, sobre o tema Caminhos para a proteção de crianças e adolescentes brasileiros na internet. Então, existe uma problematização implícita aqui, que é a falta de proteção de crianças e adolescentes no Brasil no ambiente digital. E a frase de tema pede especificamente caminhos, então é preciso discutir sugestões, ideias para minimizar essa problemática. É importante ter cuidado para não se abordar apenas a questão das crianças ou apenas a questão dos adolescentes. Deve ser discutido no texto o caso tanto das crianças quanto dos adolescentes. A sua argumentação ela tem que ser original, tem que trazer conhecimentos que você construiu ao longo da sua formação. Então, tem que tomar cuidado para que você não fique preso apenas às ideias do texto motivador, mas eles também podem servir como ponto de partida para o seu raciocínio. O texto 1 mostra a ideia que o Senado aprovou na quarta-feira, em 2024, em fevereiro, o projeto de lei de 2022 e que o texto mostra a ideia de obrigação das plataformas de internet de retirarem conteúdos que violem os direitos de crianças e adolescentes, sob a pena de multas. Então, a gente tem uma problematização aqui que é a seguinte: essa fiscalização ela não é tão ampla assim. Existem conteúdos perigosos, conteúdos violentos, conteúdos sexualizados que não deveriam ser acessíveis a crianças e adolescentes. Entretanto, se eles existem, significa que as ferramentas de fiscalização elas não são as melhores possíveis, elas não são tão eficazes assim. O texto 2 já mostra aqui a ideia da Sociedade de Pediatria, mostrando uma ampla gama de preocupações causadas pelo uso indiscriminado de dispositivos eletrônicos, mostrando o conteúdo que se tem nesse ambiente digital. E aí, essa sociedade sugere limites de acordo com as faixas etárias. Então, isso é importante também de pensar. Se as crianças e os adolescentes estão usando excessivamente os meios digitais, é um sinal de que as famílias ou outros meios sociais que deveriam fazer o controle e direcionar como é que esse uso deveria ser feito, não está limitando como deveria. Há uma problematização aqui. O texto 3 mostra aqui alguns dados importantes, deixando claro que é dever do Estado, da família e da sociedade zelar pela defesa e promoção dos direitos desse segmento que são as crianças e os adolescentes, né? E aí a gente já mostra aqui que é um problema que não envolve só a questão governamental, ou só a questão familiar, ou só a questão social. E sim é um problema que deve ser resolvido em conjunto, né? E mostra, inclusive, alguns dados importantes. 51% dos adolescentes entrevistados dizem se abrir mais na internet do que com os pais. Existe aqui um problema de relação familiar e esse descompasso entre as relações que as pessoas e os adolescentes constroem no ambiente digital. E que 46% afirma que se tivessem mais atenção da família, as crianças e adolescentes passariam menos tempo no celular. Ou seja, é um texto que mostra certa negligência e certa falha dos núcleos familiares. E por fim, o último texto ele é um infográfico que mostra para a gente também essa questão da falha familiar, mostrando que 48% dos entrevistados admitiram que escondem dos pais sua atividade online, que apagam o histórico do navegador, apagam mensagem e que usam o dispositivo móvel em vez do computador, que é mais fácil, inclusive, de burlar o acesso a essas informações. Nesse sentido, como você tem que apresentar caminhos, ao longo da sua argumentação você tem que trazer essas problematizações para construir na sua proposta de intervenção caminhos específicos para tentar proteger crianças e adolescentes. E outra coisa, esses caminhos eles estão no plural. Então, se você discute a questão governamental, você poderia sugerir na sua proposta de intervenção, obviamente deixando claro, ação, agente, meios, efeitos
e um detalhamento, né, para que a sua proposta fique completa, você poderia discutir a necessidade de intervenção maior do Estado, seja com fiscalização, seja com leis mais específicas, reformulações das leis já existentes para a proteção da criança e do adolescente no ambiente digital. Outra questão, a família, a sociedade, a escola de um modo geral também deve ser mais ativa. Esse estímulo poderia acontecer, por exemplo, com palestras em escolas ou com a influência midiática abordando o assunto e direcionando como que os pais podem construir uma relação mais saudável com os filhos e, ao mesmo tempo, construir a confiança dos filhos para ter acesso ao que eles navegam no ambiente digital, envolvendo então aí os dois núcleos que foram problematizados na argumentação, que é a questão familiar e a questão governamental.